Olá pessoal, meu nome é Luiz e a gente vai estudar um pouquinho agora sobre os números inteiros, as operações. Primeiro eu vou começar com soma de números de sinais diferentes, tá? E a gente pode imaginar os números sendo pessoas, sendo objetos. Aqui eu tentei imaginar como se fosse uma batalha de alguns guerreiros, 9 guerreiros de um lado segurando a bandeira do mais, 13 guerreiros de um lado, do outro lado, segurando uma bandeira do menos. Eles vão batalhar aqui. Tem uma coisa que acontece nessa batalha, que sempre que um se enfrenta com o outro, os dois, ninguém sobrevive, os dois morrem. Tá? Então, a gente vai começar a ver essa batalha aqui. Ó. Esses dois aqui ó, vão enfrentar esses dois. E vai acontecer isso aqui. Ó. Não vai ter sobrevivente. Novamente, esses dois vão vir contra esses dois e não sobra ninguém de novo. Esses três vão vir aqui contra esses três. Não vai sobrar ninguém. E aí esses dois últimos aqui vão enfrentar os outros dois aqui, ó. E agora acabou a batalha, né? O mais aqui perdeu. Sobrou 4 do lado negativo, então eu sei que quando eu tenho menos 13 mais 9, o meu resultado só pode ser menos 4, né? Vou colocar a resposta aqui, ó. Menos 13. Mais 9. É igual a 4, só que negativo. Os 4 soldados que restaram eram do lado negativo. Eu vou colocar mais uma conta, porque pode ser que alguém pergunte se for o contrário. Se for 9 menos 13. Né? 9 menos 13 a gente vai ter aqui. Ó, os soldados daqui do 9. Aqui a gente tem o positivo desse lado. Agora. E aqui o negativo. Esses 5 soldados aqui, ó, eles vão se enfrentar com esses aqui, ó. E não vai restar ninguém. Esses 4 soldados aqui, eles vão enfrentar esses 4. Novamente não vai enfrentar ninguém. Não vai sobrar ninguém, né? Esses 4 aqui são os que sobreviveram. Eu tenho novamente, ó, 4. Qual é o sinal? Negativo. Podemos pensar de outra forma? Podemos. Qual que é a forma que a gente normalmente pensa? Quando a gente tem sinal diferente, a gente pega a diferença entre eles. Ó. A diferença entre 9 e 3 é 4. A diferença entre 13 e 9 é 4. Qual que é o sinal do maior? Sinal do 13, que é o negativo. Outro jeito de pensar. Imagina que eu estou aqui no 9... E eu tenho que tirar 13. Quando eu tiro 13, eu ando para a esquerda. Então eu vou tirar 1. Ó, pensa, a gente tem que ter noção que quando a gente está analisando uma reta, quando a gente começa, a gente está no 0 primeiro. A partir do momento que a gente anda uma casa, aí que sim conta 1. Então assim, ó, comecei a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, meu resultado vai estar aqui no 4 ainda. 4 negativo. Tá? Se eu fizer diferente, se eu tiver aqui no 13, tá? E quiser contar menos 13 mais 9, eu vou fazer do mesmo jeito. Comecei a... Estou no 0 ainda, estou no ponto inicial. Comecei a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, de novo no menos 4. Então eu tenho que menos 13 mais 9 é igual a menos 4. 9 menos 13 é igual a menos 4. Se de repente for sinal de igual, se for mais 9 mais 13, imagina que
tem um soldado que tenha 9. Vou voltar lá para o primeiro desenho. Tá? Imagina que eu tenho 9 pessoas aqui e agora eles sejam do mesmo lado. Estejam lutando pelo mesmo lado. Eles não vão brigar, eles vão se unir. Então esse 13 vai se unir com 9 e vai ficar mais 22. Se de repente for do outro lado, for do lado negativo, esse 9 for um negativo aqui, eles vão estar do mesmo lado de novo. Vai ficar, eles vão se unir, eles não vão ficar brigando. Vai ficar menos 13, menos 9. Eu vou juntar o 13 com 9, vai ficar 22, mas vai ficar com sinal de negativo. Fechou? Outras operações com números inteiros são as multiplicações e divisões, né? Eu vou abordar aqui só a multiplicação, mas entenda que divisão é a mesma coisa, tá? É totalmente a mesma regra da multiplicação. Aqui assim, ó, eu tenho várias formas de pensar e vamos começar agora. Eu posso pensar de um jeito aqui, ó. Quando eu tenho sinais iguais numa multiplicação, mais vezes mais ou menos vezes menos, o meu resultado vai ficar sempre positivo. Eu posso pensar também desse jeito, ó. Quando eu tenho sinais diferentes, menos com mais com menos, o meu resultado vai ficar negativo. Tá? Eu posso pensar de outro jeito também. Eu coloquei aqui tipo 2 magos, e esse aqui, ó, é um mago que ele não gosta de outras pessoas, ele sempre quer ficar mudando o que ele vê. E eu vou colocar ele justamente onde ele pode, porque ele é um negativo, né? Se eu colocar ele aqui, ó, eu não posso colocar aqui que é só positivo, tá? Se eu colocar aqui, ele vai lançar um feitiço sobre esse sinal, ele vai alterar, ele vai ficar positivo. Por isso que vai ficar positivo. Se eu colocar ele aqui, ó, onde ele vai lançar um feitiço e esse sinal vai virar negativo. Se eu colocar ele aqui no outro lugarzinho que ele pode, ele vai lançar um feitiço sobre esse mais e vai alterar o resultado. Então assim, ó, o menos ele inverte o sinal. Sempre que for multiplicar por alguma coisa negativa, ele vai inverter o sinal. Menos com menos, virou mais, né? Agora aqui tem o deixa como Tazes, né? Que é o outro feiticeiro. Ele pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui e aqui, ó. Sempre que tem um sinalzinho de mais, eu vou colocar ele em cima. E ele vai deixar o sinal do jeito que está. Ele está aqui, ó. Ele vai deixar o sinal do jeito que está. Vai ficar positivo. Se eu colocar ele aqui, o sinal ele vai deixar como está. Se eu deixar aqui, ele vai deixar o sinal... Opa! Aqui, ó. Ele vai deixar o sinal também como está. Vai ficar negativo. Então, mais com menos, vai deixar o resultado negativo. Aqui eu vou colocar agora alguns exemplos, tá? De como a gente faz continha de multiplicação, tá? Olha só, 3 vezes 5, aí eu vou fazer a conta, tá? Eu vou fazer a conta. 3 vezes 5 é 15. Mais com mais, se não é mais, não preciso colocar. Agora essa aqui, ó, menos 3 vezes menos 5, o resultado vai ser 15. Menos com menos é sinal igual, então ficou o resultado positivo. Agora com sinais diferentes, aqui eu tenho sinal negativo e aqui eu tenho sinal positivo. Vai ficar 15. Menos com mais, sinal diferente, o resultado vai ficar negativo. Aqui vai ficar 15 também. Mais com menos, sinais diferentes, sinal negativo. Na divisão é a mesma coisa. Se eu pegasse 40 dividido por menos 8, ia ficar menos 5. É totalmente igual. É só fazer a divisão. E se for sinal igual, fica positivo. Se for sinal diferente, vira negativo o resultado. Tá? Por
Por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários ali e a gente tenta resolver. Valeu, muito obrigado e até mais.